Olá, boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez juntos nessa live, nessa segunda live em que a gente vai estar falando da nossa casa Vilaredo Barra. A noite vai ser muito produtiva, tenho certeza, e vou trazer informações interessantes para vocês. Primeiro, me digam aí, vocês estão me ouvindo bem, me vendo bem? E, por favor, não estranhem, se vocês virem que o cabelo está branco, não é erro do vídeo, viu? É que eu sou uma senhorinha mesmo, mas estou com toda a garra para seguir com vocês. Então, vamos lá? O que a gente vai falar hoje, né? Primeiro, recapitulando o que a gente falou na live 1. A gente falou de legislação, sistemas construtivos, licenciamento e regularização, financiamento e programa de necessidades e opções das famílias. Ou seja, tudo aquilo que vocês precisavam saber para entender como é o processo de construção de uma casa no Vilaredo Barra, ok? Então, esse foi o conteúdo da nossa live 1. E agora vamos lá para o conteúdo da live 2, que vai ser conhecendo o seu projeto. Como é que vai ser o processo dessa live? Está vendo aí pela quantidade de coisa, né, que a gente vai falar de muito assunto interessante. A gente vai fazer a apresentação dessas casas modelo que a gente desenvolveu. Vamos mostrar o enquadramento legal dessas casas na prática. Como é que a gente atendeu toda aquela legislação que a gente falou lá na live 1. Um resumo, vamos relembrar, só um pequeno resuminho do que precisa ir para esse licenciamento e regularização. Vamos falar dos sistemas construtivos da casa que a gente escolheu para desenvolver esses projetos modelo. Vamos falar de acabamentos, né, e elementos que foram aplicados nesses projetos, tecnologias e estratégias, como é que a gente fez isso, o BIM, enfim, outras tecnologias. E quais são os custos gerais e individuais para cada etapa desse processo. Tenho certeza que isso é uma coisa que está todo mundo esperando muito. Vamos falar da apresentação dos custos dos pacotes de cada casa, dos diferenciais dos nossos projetos, por que a gente está aqui trazendo essas informações para você, o que tem de diferente nos projetos da ArquiVX que a gente quer estar mostrando para vocês, a apresentação, né, finalmente, dos próprios projetos e dos parceiros que também vão poder estar aí se juntando nesse pacote de serviços para tornar a sua experiência de obra uma experiência mais tranquila e segura. Tanto para os projetos complementares, a gente tem a responsabilidade do desenvolvimento dos projetos de arquitetura, ambientação, paisagismo, minotécnica, e esses outros parceiros estão com a responsabilidade do desenvolvimento dos projetos complementares e de ofertar também uma condição de execução de obra mais interessante para vocês. Ok? Então, vamos seguir. Claro, vamos também falar de prazos, facilidades e vantagens de tudo isso que a gente está mostrando para vocês. E, novamente, né, da mesma forma que a gente falou anteriormente, se você tiver alguma dúvida, coloca aí no chat que a gente vai estar juntando e respondendo ao final e
com certeza ninguém vai ficar sem nenhuma resposta, seja agora na live, porque dependendo do tempo que isso aí demorar, ou depois no privado ou no grupo do WhatsApp. Lembrando, né, que a gente tem aquele grupo do WhatsApp. Inclusive, a gente já está com um número interessante para o sorteio mais tarde, mas lembrando, né, quem está aqui na live, mas não fez o cadastro, né, tem que estar lá no cadastro com o número do lote para você poder estar participando do sorteio, ok? Então, vamos lá. Simulações reais no condomínio Vilarejo do Barra. Quanto é que custa? Essa é a pergunta que não quer calar para todo mundo normalmente, né? Claro, é mais do que natural, é a primeira preocupação, porque é um investimento muito alto, é claro. Normalmente é o maior investimento que uma família faz, né? Então, mas a gente também quer, mais uma vez, trazer uma reflexão. Por que é mais interessante construir do que comprar uma casa pronta, por exemplo? E como é que deve ser esse processo, né, dessa construção? Já falei, a casa costuma ser o maior investimento da família, né? E construir essa casa do jeito que você precisa e num valor de investimento que caiba no seu bolso é fundamental para o processo. É isso que vai te trazer tranquilidade, né? Então, uma casa pensada para aquele terreno em particular, para a condição dos aspectos da família, é muito mais interessante sempre. E, além disso, é claro, né, tranquilidade e segurança nesse processo para que seu patrimônio fique realmente preservado. Então, vamos aí agora apresentar a vocês, né, os projetos que a gente preparou e com detalhe. Qualquer um desses projetos cabe nos lotes de 200 metros quadrados, que são os lotes menores do Vilarejo do Barra. Vilarejo do Barra, como vocês sabem, tem cerca de 1.003 lotes residenciais e destes, né, cerca de 80% são lotes de 200 metros quadrados. Então, em função disso, a gente quis preparar projetos que caberiam em qualquer lote, e inclusive, na maioria deles, que é o de 200 metros. Como os outros lotes têm ou 245 ou cerca de 400, então qualquer projeto desses cabe em qualquer lote do vilarejo. Ok? Então, vamos. Conheçam nossas casas, né? Nós temos esses 3 modelos, né? Nós vemos, veja só, se vocês ainda quiserem participar do sorteio, ainda dá tempo, pega lá o QR Code, sorteio lá e dá tempo de se inscrever, porque o sistema que a gente usa para o sorteio, ele é atualizado automaticamente, então você consegue ainda se inscrever rapidamente para poder participar, se tiver esse interesse, ok? Então, vamos lá. Nós temos a casa Giardino, que é uma casa com 65,64 metros quadrados, de 2 quartos, para aquela família que tem, né, menos pessoas e também que privilegia aí ter mais áreas livres, né? Porque ela, depois a gente vai mostrar, ela consegue liberar uma área maior de quintal aí no seu terreno. Tem a casa Flexibile, que é uma casa de uma área construída de 115,87 metros quadrados. Essa casa já foi pensada para uma família um pouco maior. A casa Giardino, ela pode até comportar 2 carros, mas carros menores, digamos assim. A casa Flexível já tem uma condição de garagem um pouquinho maior e tem esse nome, inclusive, porque ela tem uma característica especial de flexibilidade que a gente já vai mostrar quando mostrar aí as plantas e imagens do projeto. E a casa Solarium, uma família ainda maior e que tem o desejo da casa de 2 pavimentos, é uma casa com 192,42 metros quadrados, sendo 111 mais ou menos no térreo e mais 81, cerca de 81 no segundo pavimento. Então, são 3 casas para 3 tipos de família com demandas diferentes, mas a sua demanda é você que vai saber. Para você é mais conveniente uma casa de 2 pavimentos, ou uma casa térrea maior, ou uma casa térrea menor com mais quintal. Cada família tem uma forma de viver, uma forma de usar os espaços. Pensa também nas questões de, uma casa maior vai me dar mais manutenção, inclusive no dia a dia, ou vou ter mais investimento. Enfim, não tem nada certo nem errado. É o seu padrão de família que vai dizer a casa que você precisa. Então, vamos lá. Novamente, viu? Estou dando esses avisos toda hora para vocês realmente prestarem atenção e irem atrás da sorte. Hoje você pode ser, então, o ganhador de um projeto da sua casa. Nós vamos estar sorteando o projeto
arquitetônico da casa Giardino, mas tem umas regrinhas para isso, ok? Para estar no sorteio. Ter o lote no vilaredo, se cadastrar no nosso formulário, se correr lá ainda dá tempo, tranquilo. Estar presente na live na hora do sorteio, porque a gente vai falar, olha, foi sorteado a pessoa tal, segundo as inscrições que foram feitas lá no nosso cadastro. A pessoa estiver na live, ela vai dizer, eu estou na live e o número do meu lote é X. Pronto, fica transparente para todo mundo como foi feito o sorteio e aí a gente segue parabenizando o ganhador ou a ganhadora, tá? E pensar positivo, né? Para que todo mundo possa ter essa boa sorte. Caso aí o ganhador queira um outro projeto, a gente conversa depois como é que a gente pode fazer essa possibilidade. Combinado? Então vamos lá. Apresento a vocês a primeira casa, a Casa Giardino, que tem essa fachada contemporânea, uma fachada mais clean, né? Que tem cores claras também, enfim, uma fachada que remete àquela casa mesmo de família. No nosso programa de necessidades, ou seja, na composição de cômodos dessas casas, as áreas que elas têm são essas que eu vou estar mostrando para vocês agora. A sala de jantar e estar tem cerca de 15 metros quadrados, a cozinha em torno de 10. A área do varal, que vai dar aí perto de 7 metros quadrados, um banheiro, uma suíte com 12 metros, e atenção que nesses projetos a gente tem colocado tamanhos dos cômodos maiores do que a média das casas prontas que a gente tem visto sair aí no mercado imobiliário, para a gente dar um pouco mais de conforto, é claro, a vocês. Então, tem um quarto de, como falei, né, de 12,13, mais o banheiro da suíte com 3,36, um segundo quarto com 9,20, todas essas áreas, vejam que são maiores do que a média do que a gente encontra hoje, né, de casa pronta no mercado. Um banheiro social de 3,36 e um quintal que sobra dessa composição aí de programa e de cômodos com 63,80 metros quadrados. Então, se você quiser ocupar esse quintal com um ambiente de estar, enfim, na área externa, uma área de convivência, ampliar a sua área gourmet ou colocar uma piscina, você tem várias possibilidades. A gente vai, inclusive, mostrar isso nas plantas. E, além disso, as salas de estar, jantar e cozinha somam quase 25 metros quadrados. Então, você tem um espaço que, mesmo sendo numa casa mais compacta, você consegue ter um espaço confortável nas suas áreas, tanto de quarto quanto nas áreas comuns de convivência social, ok? Então, vamos lá ver a nossa primeira planta. Essa planta, ela tem uma fachada leste, ok? E essa fachada leste, na frente você tem aí a entrada, de estar, jantar, a suíte, o quarto com os banheiros, né? A gente, inclusive, tem aí os banheiros próximos, o que facilita também a questão de custo da sua infraestrutura de água, esgoto. Você tem o gourmet, que é uma continuação aí da sua sala de estar e jantar. Vejam que a área de serviço, ela está na continuação da cozinha, mas como um ambiente separado, e além do espaço coberto, ela tem um espaço de varal que também vai ter uma privacidade para você ampliar a sua área de serviço. Então, juntando aí o espaço coberto com o espaço de varal, você fica com uma área de serviço maior e, ao mesmo tempo, sem visibilidade aí da sua área social do fundo, que, como você está vendo aqui, a gente, nessa hipótese, construiu um ambiente de estar na área externa, que é bem interessante, que você tem, inclusive, essa grande árvore, né, que vai fazer essa composição, depois vocês vão ver. Lembrando, né, que nas normas do condomínio você precisa ter pelo menos 2 árvores, a gente colocou uma na frente aqui, uma no fundo da casa, nessa área de quintal. Essa já é a planta com a frente oeste, que a gente rebate a planta para que a questão da insolação e ventilação continue favorável nos quartos e sala, ok? Novamente o seu quintal. Aí vocês vão começar a ver, então, uma série de imagens internas, em que a gente também é um diferencial desses projetos, porque a gente traz a ambientação, você consegue enxergar realmente como esse espaço pode ficar organizado, né, da casa. Então, você tem essa integração dos ambientes, sala, estar, cozinha, mas, ao mesmo tempo, você tem um elemento que serve para separação parcial dos ambientes, cria um charme para esses ambientes e permite ainda a circulação da ventilação, ok?
Agora vamos lá. Outro ângulo dessa mesma integração da sala, cozinha, estar, jantar. E agora a gente está vendo a nossa suíte. Essa suíte, né, principal, ela tem também, como a gente fala sempre, né, dentro dessa lógica que a gente tem de projetos com saúde e bem-estar, ela tem janelas, mais janelas do que tradicionalmente os projetos têm. Esse também é um diferencial dos nossos projetos, porque a gente quer que essas janelas promovam esse cruzamento de ventilação natural nos cômodos e também a visualização das áreas externas. Então, se você está na sua cama e está vendo uma área verde na sua janela, isso te traz um bem-estar emocional também. Tem um monte de pesquisa que comprova isso, ok? Um outro quarto, já um quarto preparado para duas crianças ou dois adolescentes, né, que você pode ter um menino e uma menina no mesmo ambiente, cada um com o seu cantinho, né, decorado para criar uma relação de pertencimento com o espaço de cada um dentro do quarto. Novamente, né, janelas para ventilação cruzada e visibilidade aí da vegetação da área externa. Nosso banheiro social, e uma primeira vista aí da sua área externa, em que a gente criou aí, assim, esse ambiente bem gostoso, né? Que para fazer um churrasco, para conviver com a família, para curtir a área verde, o paisagismo. Fica uma área grande, mas que também tem a possibilidade de ampliação de quartos ou outros usos. Como, por exemplo, esse que a gente está mostrando para vocês agora, em que a gente pode também ter, nesse mesmo espaço, uma piscina. Caso a família... Não, prefiro área livre, área verde, não, prefiro piscina. Você tem essas duas possibilidades nesse projeto de casa aí, e sempre com essa lógica, né, de você ter aí, seja como for, seja qual for o projeto, você tem uma área verde que, em algum ponto, você vai estar visibilizando isso e vai estar tendo o benefício da biofilia. Vamos lá. Estudos de saúde, bem-estar e conforto. O que a gente normalmente incorpora nesses projetos, né? Iluminação natural, acesso solar, depois eu vou explicar melhor o que é isso nas plantas, vistas externas, já falei um bocadinho disso, né? E ventilação natural também, que eu já expliquei. Acho que depois o que vai entender melhor o acesso solar vai ser nas próprias plantas. Vamos lá, iluminação natural. Esses estudos que a gente está mostrando agora para vocês são feitos a partir de um software e baseados na norma de desempenho. É uma lei que existe no Brasil, que apesar dela não ser obrigatória para aplicação em residências unifamiliares, como a desse projeto, a gente entende que é importante também dar essa qualidade ambiental e de saúde para a edificação. Então, a gente faz esse estudo. Só um minutinho, gente, uma aguinha. E lembrando, gente, perguntas no chat, a gente está respondendo no final, ok? Essas plantas estão mostrando o quê? Vocês veem que tem aqui uma legenda, né? Do preto ao vermelho. Quando a gente está nessa faixa aí, do azul, do azul claro até o vermelho, a gente tem o atendimento dessa normativa, que você tem a simulação para duas datas, que são nos equinócios, né? Em outubro e em abril. E a gente consegue, então, comprovar que a forma como essa casa foi projetada, a posição das janelas, a orientação dos cômodos, a forma como a gente protegeu em alguns pontos, deixou vazar mais essa iluminação em outros, atende a esses parâmetros que a norma de desempenho estabelece para as edificações, mesmo não sendo obrigatório para esse tipo de residência. Mas é uma questão de qualidade que a gente quer, né, colocar nos nossos projetos. E aí você vê a imagem da sala, né? Inclusive um detalhe, vocês estão vendo essa mancha de luz aí, que vai do chão para a parede? Isso é uma mancha real de uma data e de um dia de como o sol vai entrar e projetar, porque esses softwares permitem esse nível de detalhamento. Aqui a gente está falando de acesso solar. O que é isso? A quantidade de sol que entra nos ambientes de permanência prolongada, para você ter efeito bactericida, precisaria ser de pelo menos 2 horas. Então, aqui a gente está demonstrando como a gente consegue atender pelo menos esse parâmetro de 2 horas para o efeito bactericida desses espaços de permanência prolongada, ok? Novamente, no acesso solar, como é que a gente protege em alguns pontos essa quantidade excessiva de sol entrando na casa? Aí você tem platibandas, você tem
algumas estratégias que a gente utiliza para esse fim. Outra coisa, que eu já comentei e já mostrei nas imagens, as visadas, que a gente chama, né? As visadas que são interessantes de dentro para fora. Quando você vê um elemento de natureza, uma imagem interessante, algum elemento que te traga um bem-estar visual. Então, isso também contribui aí para a sua saúde, em muitos aspectos. Como nessa imagem que a gente está te mostrando, né? Que a gente constrói ângulos de visada para que você possa descortinar essas visões interessantes. Ventilação natural. Aí a gente está mostrando como é que a gente construiu entradas e saídas de ventilação para que, principalmente quartos e salas, tivessem um volume de ventilação mais adequado para o seu conforto. Inclusive através de janelas, né, que se contrapõem em paredes opostas. Janelas e acessos de ventilação. E a ventilação cruzada, novamente, nos ambientes, por exemplo, nesse ambiente aqui que a gente tem essa divisória em madeira, né, em ripas de madeira, que também favorece essa ventilação cruzada. E no quarto, como a gente já mostrou também. Outra questão que a gente procura sempre deixar previsto nos nossos projetos são possibilidades de implantação de elementos de sustentabilidade. Então, você tem aqui uma imagem, né? As pessoas estão acostumadas a ver essa questão com as placas solares, tem algumas soluções que usam a placa solar para geração de energia, outras pessoas preferem usar o boiler quando querem ter uma água bem aquecida, e aí também pode ser utilizado o projeto através das placas solares para o boiler, né? Além disso, você pode ter uma captação da sua água de chuva que vai para uma caixa com um filtro e vai ser, então, distribuído num processo de irrigação automatizado, por exemplo. Todas essas são as estratégias que a gente costuma oferecer para o cliente. Vai ser sempre uma decisão do cliente que estratégia ele vai querer ou não incluir no seu projeto, mas a gente já deixa aqui a infraestrutura, porque tem um detalhe interessante. Você deixando a infraestrutura, a previsão nos seus projetos de arquitetura e complementares, para que esses elementos possam ser incluídos no futuro, você não precisa estar construindo eles agora. Às vezes, o investimento acumulado de todo o processo se torna alto. Então, você pode fazer a infraestrutura, que é um custo muito baixo no momento da execução da obra, e depois instalar os equipamentos, que é, na verdade, o maior custo dessas infraestruturas, desses equipamentos. Então, é uma sugestão que a gente sempre dá, para que depois você, não pensei nisso, ou não pensei naquilo, vou ter que quebrar para instalar a placa solar, descer a instalação elétrica, enfim. A gente está sempre dando essas sugestões para que você possa ter a melhor relação custo-benefício na execução da sua obra. E agora, vamos falar da nossa casa Flexibili, que, como dissemos, é uma casa que está prevista para uma família um pouco maior, né, que quer pelo menos esses 3 quartos e quer também, que foi uma das características que nós adotamos nessa casa, quer também que essa casa possa ter um espaço de lazer integrado com essas salas mais ampliado. E aí a gente construiu tudo isso nessa casa. Vamos lá, nosso programa de necessidades, né? Uma sala de estar e jantar com 18, 20 metros quadrados, uma cozinha com mais 10, garagem que tem um espaçozinho gourmet acoplado com 26,97, quase 27, a área de serviço com varal com 7 metros e 30, mais ou menos, uma suíte com 13,64 metros quadrados, né? Também bem maior do que a média do mercado, um banheiro de 3,36, os outros 2 quartos, um de 9,76, um de 9,01, um banheiro social de 3,36, uma areazinha de jacuzzi bem charmosa, de 4,64, a área verde da suíte, esse é um detalhe importante que eu vou mostrar nas imagens, e uma área de ventilação. Quando você soma a área de estar, jantar e cozinha, a gente tem mais de 29 metros quadrados, fica um espaço interessante integrado. E quando você integra ainda essa área de garagem, gourmet e spa, você chega a 31 metros quadrados. Tudo isso, gente, como eu disse, no terreno de 200 metros, ok? Aí a gente tem uma primeira visão de uma planta dessa casa na fachada leste. E nessa planta vocês podem observar que você tem essa sala de estar. Deixa eu... Aí o pessoal aqui está me avisando, eu sou meio distraída com essas coisas, né? Então, vou pegar aqui o laser, a caneta laser, para poder apontar as coisas melhor para vocês, tá bom? Vamos lá.
Então, você está entrando aqui na casa, você tem o estar, você tem uma mesa aqui charmosa que vai dividir o espaço com a sua cozinha. E observem que essa circulação que vai dar acesso aos quartos, ela está inclinada em relação a quem entra. Então, essa área aqui fica mais preservada, né? Você não tem uma visão direta do corredor e dos quartos, o que te dá mais privacidade, né? Aqui você tem a garagem, que tem uma bancada gourmet junto a ela, que pode ser transformada. A segunda vaga de carro pode ser uma coisa, como o nome diz, flexível. Você pode não estar com o carro num determinado momento nessa vaga e usar, colocar mesas desmontáveis aí nesse espaço e usar como uma área gourmet, juntando aqui com a sua área de jacuzzi, você ganha um grande espaço de lazer adicional a essa grande sala. E observem que está tudo bem conectado. Essa parte de sala e a garagem com a área gourmet, né? Então, entrando para cá, aí você tem um quarto com 9, o outro com 9,76, como nós falamos. A suíte do casal, que tem um pedaço aqui que você pode sair. Lembre-se que aqui eu tenho um recuo obrigatório de 1,5 m de fundo. Nesse recuo, a gente criou aí uma área verde diferenciada, colocando um portãozinho de acesso para dar privacidade e vira meio que uma varanda descoberta, mas de visualização e de uso exclusivo aí do casal. Então, essa casa, além disso, tem aqui a sua área de serviço, com um espaço de varal também preservado. A gente sempre procura dar uma, digamos assim, um pouco de privacidade nos espaços sociais em relação a esses espaços íntimos ou de serviço da casa, né? Então, é isso, gente. Vamos agora à segunda planta, que é a planta rebatida já de uma frente oeste, né, em que a gente rebate para que os quartos fiquem em uma posição favorável de ventilação e iluminação. Aí vocês têm uma primeira vista da sala de estar com a cozinha integrada, né? Percebam que tem uma área realmente interessante do ponto de vista de integração. Já uma vista no sentido contrário, né, da cozinha para a área da sala de estar. E agora a nossa suíte com quarto, com aquela passagem da porta que eu comentei, que vai te levar aí para essa área verde que está atrás, que vira uma área privativa aí do casal, né? Que é bem interessante. É como se ganhasse mais uma varandinha para o casal aí no fundo, na área verde. Esse contato, né, com o ambiente externo. Dá para botar uma rede, enfim. Aí o nosso quarto 1, também prevendo aí os aspectos de iluminação natural. Nosso quarto 2, sempre com essa pegada, né? Cruzamento de ventilação, vista externa, os banheiros. E, finalmente, né? O que deu nome à casa, né? Essa flexibilidade de você ter aqui, observem, né? Você está saindo aqui daquela área da cozinha integrada com a sala. Aqui você tem essa bancada que fica na lateral da garagem. Isso aqui pode ser montado e desmontado para você estar com o carro. E no seu fim de semana, ou quando você quiser fazer alguma coisa maior, levar mais pessoas, você pode simplesmente montar um espaço aqui de um churrasquinho, de um lazer para sua família. E, claro, já olhando na vista do lado contrário, de quem está no spa, olhando para esse espaço. Observem um outro detalhe aqui. Como nós falamos, você não pode ter construção coberta na área do recuo lateral. Então, tudo que a gente fez foi um pergolado que complementa visualmente, né? E dá, inclusive, uma volumetria diferente para essa fachada da casa. É uma sacada para você poder atender a sua legislação, mas ter um diferencial aí no padrão da sua arquitetura. E aí a gente já mostrou em mais detalhe na planta lá da Casa Giardino, né? Agora a gente vai dizer genericamente que nessa casa também a gente pensou nas questões do acesso solar, da ventilação natural cruzada, da iluminação natural e das vistas externas, principalmente essa vista charmosíssima para esse espaço, ok? Então, todos esses projetos, mais uma vez, são pensados e trabalhados com essas tecnologias para a gente alcançar esse resultado de qualidade. Novamente, né, a questão da sustentabilidade. Cada casa tem lá um padrão e uma previsão para a instalação dessas tecnologias, desculpe, que podem ser incorporadas aí ao seu projeto. Agora chegamos à nossa terceira casa, a casa Solário, para aquela família que quer uma casa de 2 pavimentos e que quer um quarto. Então, a gente veio numa gradação, né, de demandas das famílias típicas que a gente pôde observar.
E aí, só uma informação que eu deveria até ter falado inicialmente, como é que a gente fez como é que a gente definiu essas áreas, na verdade? A gente observou o mercado imobiliário da região, a gente conversou com várias famílias que têm lotes no Vilarejo do Barra e chegou à conclusão das demandas principais dessas famílias. E, em função disso, a gente modelou essas casas. E é interessante que, quando vocês responderam aquele questionário, vieram outras informações muito interessantes, muito importantes para o tipo de casa que a gente quer ver. E a gente vai, então, depois, inclusive, colocar aí no nosso grupo de WhatsApp um resumozinho das informações diferenciadas que a gente encontrou e que, inclusive, confirmaram algumas das escolhas que a gente fez aqui. Ok? Ah, sim. E observem aqui na fachada que essa casa flexível, ela tem painéis inclinados em posições diferentes, né? Justamente para dar essa volumetria diferenciada junto com esses detalhes em luminotécnica para a casa, ok? Mais uma visão já de um outro ângulo da casa, né? E aí o nosso programa de necessidade dessa casa, que como eu disse, é uma casa que tem demandas para uma família maior. Então, ela tem uma sala de estar de 19,29, uma sala de jantar integrada com a cozinha de 21. Então, essa área social dela já dá mais de 40 metros quadrados. Garagem, área de serviço, varal, escritório, como vocês estão vendo aí todas essas áreas. E mais ainda, suíte, closet, enfim. Juntando aí as salas de estar e jantar, cozinha, a gente tem mais de 40 metros quadrados, né? E a gente tem ainda uma área externa de 21 metros, que cabe aí uma linda jacuzzi. Lembrando, nesse projeto, do terreno de 200 metros, mas se vocês tiverem um terreno maior, você consegue colocar até outras áreas dentro desse mesmo projeto. E outra vantagem dela, que eu vou mostrar depois na planta baixa do segundo pavimento, é que ela permite que você tenha, inclusive, facilmente uma ampliação para um quinto quarto, ok? Então, vamos lá. Vamos olhar aqui vamos olhar aqui essa área que a gente tem de entrada, né, para frente leste. Você tem aqui uma garagem, você tem a sua sala de estar, como a gente falou, integrada com jantar, com cozinha, tudo isso muito permeável, tanto em termos de iluminação e ventilação, quanto de visão aí dessa área externa, do paisagismo, da jacuzzi ou de uma eventual piscina. E aqui também a gente tem um escritório, que pode ser um quarto, com, caso desejado, até com acesso externo, e que você tem aqui o banheiro, e a gente deixou novamente aquela lógica de preparar, né, para a tecnologia o espaço para uma plataforma elevatória que ela pode ser instalada depois, desde que você garanta na sua desde que você garanta no seu projeto estrutural, de instalações, essa infraestrutura, você consegue facilmente depois instalar o equipamento, que o mais caro é o equipamento, não é essa infra que você vai fazer inicialmente para ele, tá? E enquanto você não instalar, esse espaço pode ser mais um depósito para casa. Ok? Novamente, né, dentro daquela mesma lógica, né, essa casa aqui da frente leste, e agora a gente vai tá na Casa Solarium, olhando aí o primeiro pavimento. E esse primeiro pavimento, a gente tem aqui uma suíte com 10 metros, que juntando com esse closet já dá aí quase 17 metros quadrados. Você tem uma varanda confortável, que você pode estar instalando uma rede. Você tem a circulação que dá acesso ao segundo quarto, ao terceiro, as dois banheiros, né? Ao banheiro aqui. E se quiser, né? Aqui você tem aquela plataforma de que nós falamos, o espaço para a plataforma, a escada e pode eventualmente até estar fazendo um quinto quarto aqui com muita facilidade, em um banheiro. Caso queira colocar mais uma suíte nessa casa, porque você já vai ter uma base de estrutura no térreo que permite essa adaptação facilmente. Então, ela realmente tem também essa possibilidade de ampliação para uma família que quer um espaço ainda maior. Ok?
Agora nós estamos aí para a planta baixa frente oeste, que é a mesma lógica de tudo que eu já expliquei, né? E, na verdade, veja, talvez eu tenha faltado explicar uma coisa importante. O leste é o sol da manhã e o oeste o sol da tarde. Muita gente com certeza já sabia disso, mas só para relembrar, né? Por que a gente está sempre com fachadas rebatidas leste-oeste? Para que a gente sempre consiga ter a melhor orientação aí para esses quartos, tá bom? Novamente a fachada, desculpe, a planta rebatida, conforme a orientação de frente oeste. E aí vamos ver agora uma sequência de imagens do térreo dessa casa. E aí, novamente, né? Essas janelas que fazem esse contorno, que permite muita iluminação e ventilação para essa casa, com essa integração dos ambientes internos, mas também com contato visual com o ambiente externo. Isso resulta nessa visão geral aí, né, em que você tem todos os ambientes integrados e com visibilidade e conexão mesmo direta com esses ambientes externos, de forma que eles acabam virando mais um espaço de convivência social aí da casa. Mais uma vez, né, aquela questão da gente usar um software que realmente mostra qual é o caminho do sol dentro desses ambientes. Então, essa é uma projeção de insolação real para uma determinada data do ano. Nosso escritóriozinho, que falamos, que pode ser um quarto também de hóspedes, por exemplo. É bem verdade que, uma vez instalada a plataforma elevatória, todos os quartos em cima também se tornam acessíveis. Mas você pode ter até um quarto de hóspedes embaixo, para que você separe, eventualmente, aí a parte íntima da casa de visitas que estão na casa, ou um eventual trabalho que você vai fazer em casa, porque a gente sabe que hoje, né, todo mundo se acostumou a ter, aí, muitas vezes, o trabalho em home office. Nosso banheiro social. Depois a gente vai falar um pouquinho dessa questão dos materiais, mas observem que a gente trabalha com cores mais claras, com cores que remetem a elementos naturais, com cores que se harmonizam melhor. Que isso é, inclusive, um estudo de cromoterapia que a gente faz e que traz também essa visão de saúde e bem-estar para o conjunto de elementos da ambientação, seja cores, texturas, posições, formas, ok? Aí tem essa conexão da área gourmet, né? Como é que fica a conexão da área externa aí com a sua sala, enfim. E a vista de quem está lá na área da jacuzzi para a área das salas. Mais uma visão, né, da frente leste aí da casa do térreo, já com a opção de uma versão de piscina para o terreno com 24,50 metros. Tá? Aquele terreno um pouco mais ampliado, você já consegue fazer uma piscina desse tamanho para essa casa de 2 pavimentos. Já chegando no primeiro pavimento, na parte superior da casa, né? Essa é uma visão da suíte principal, que a gente colocou esse painel desenhado no fundo, né? Que setoriza aí o quarto do closet e dá um desenho estético bem interessante, mas ainda tem aí a possibilidade de alguma passagem, de ventilação. Aí é um cantinho interno do closet que permite uma mesa de maquiagem, uma bancadinha para usar um computador, se preferirem. O quarto do menino, possível quarto de um menino, né? Novamente, sempre com essa questão de visão externa e iluminação natural. Fica muito privilegiada nos cômodos. Um quarto da menina, dentro dessa lógica também. Um banheiro da suíte. Um banheiro íntimo. E, novamente, né, só um pequeno resumo demonstrando que todos aqueles estudos específicos que a gente fez para a casa de Giardino estão feitos também para essas casas, e quando vocês compram um dos pacotes, vocês recebem todos esses estudos. Mais uma vez, a adaptação da sustentabilidade para esta casa em particular, com aqueles mesmos elementos que nós já falamos anteriormente, e aí a gente vai demonstrar na casa de Giardino também, para não ficar tão cansativo para a gente mostrar tantas plantas e tantas, digamos assim, especificidades de atendimento de legislação. Na casa de Giardino, por exemplo, lembra que a gente mostrou para vocês que tinha que ter 20% de áreas verdes, 2 árvores, o índice de aproveitamento, os recursos, tudo isso, como vocês podem ver nessa planta aqui, está sendo atendido aqui na casa de Giardino, bem como em todas as demais casas.
Mesma coisa em relação ao gabarito de altura, né, que é a altura total aí da edificação, e a posição dos muros dentro da casa. E aqui você consegue ver um detalhe daquilo que eu falei do recorte do muro, né? Que ele não pode ter muro na frente, mas você tem uma altura de 1 metro até 6 metros da lateral, onde você tem o recuo lateral de 1,50 m, depois você sobe e pode chegar até, no máximo, 2,20 m, tá? Aqui você tem, então, a altura máxima dessa casa, como ela é uma casa térrea, ela fica bem abaixo dos 10 metros máximos que a legislação permite. E aí vamos, então, rememorar aí, né, todo aquele passo a passo que a gente falou do enquadramento legal, que assim que for liberado, né, pelo condomínio, vocês podem pagar o ITBI para transferir o lote, quando a escritura individualizada estiver resolvida, você vai poder transferir o lote para o seu nome. Aí você faz a sua escritura e paga o ITBI, faz a sua escritura e o registro do seu lote lá no cartório. A partir disso, você pode ter aí o seu projeto com registro de responsabilidade técnica, o projeto arquitetônico, os projetos complementares com a anotação de responsabilidade técnica da engenharia, ok? Enfim, toda uma documentação técnica obrigatória para você, então, envia um e-mail para o condomínio apresentando isso, apresentando seu projeto, apresentando essa documentação, com o memorial descritivo, e o condomínio vai fazer essa sua avaliação e vai te dizer que está ok. Aí você faz, né, essa aprovação, entrega no condomínio 3 vias impressas e assinadas, eles vão estar carimbando para você isso, para você finalmente não poder levar para a prefeitura para fazer aí o seu licenciamento oficial na prefeitura da Barra dos Coqueiros, na Secretaria de Obras. A Secretaria de Obras da Barra não tem licenciamento digital, então tem que ser entregue em meio físico na secretaria. Esse processamento tem aí uma coisa um pouco mais burocrática, mas, enfim, é tranquilo de fazer esse licenciamento. Aí você vai solicitar suas ligações de água, né, de energia, vai fazer seus tapumes e colocar lá sua placa de obra, que é o que a normativa também indica, e finalmente você vai, então, poder fazer o início da sua obra, ok? É importante, você não pode começar a obra sem a licença. Vamos lá, sistema construtivo. A gente adotou, para o modelo que foi desenhado para essas 3 casas, o sistema construtivo convencional. Por quê? Porque, na verdade, esse sistema construtivo, ele é o sistema mais usado hoje no Brasil, não que seja propriamente o melhor, digamos assim, do ponto de vista de sustentabilidade, mas ele é o sistema que você encontra mais facilmente a sua mão de obra e é o sistema que é mais comumente financiado na Caixa Econômica ou em outros bancos. Mas sim, é possível outros sistemas e é simples a adaptação de projetos para esses outros sistemas. Mas o que nós desenvolvemos foi com esse sistema, até porque esse sistema também é um sistema, como nós referenciamos, que é utilizado para gerar o custo unitário básico da construção civil aí na nossa região. Aliás, no Brasil inteiro. Ok? Então vamos lá. Vamos falar de acabamentos agora. Foi outra preocupação que a gente teve também. Por exemplo, bancada de cozinha. Se você faz uma bancada com um mármore poroso, no futuro você vai ter um material manchado, né, feio, desgastado. Então, tem alguns cuidados que se tem que tomar para aplicar o material certo no local certo. E a gente pensou em tudo isso ao longo do nosso memorial descritivo, que depois a gente vai falar nisso também. Uso de janelas pivotantes, que favorecem aí uma maior circulação de ar. Então, tudo isso foram cuidados que a gente teve no desenvolvimento dos projetos. Uso de consultórios, como eu falei, né? Isso tem a ver muito com a questão da cromoterapia, da biofilia e de como a gente realmente se relaciona bem com elementos que remetem a cores naturais. E também esses fechamentos, no caso dessa casa Giardino, esse fechamento vazado, então, permite uma separação do ambiente, mas também permite a continuidade da circulação de ar. Ok? Aí mostrando já em corte como é que é essa questão da circulação principal de ar e também a questão da telha, que a gente usou, né, para promover maior conforto térmico. Gente, só um minuto que eu preciso fazer aqui uma correção do microfone.
Você fechou a câmera, né? Eu estou fazendo aqui uma correção do microfone porque ele caiu aqui. Só um minuto. Eu estou aqui, né? Nessa coisa de live, tem essas coisas, né, gente? Às vezes acontecem processos e a gente tem que consertar. Faz parte, como diz o outro, né? Bom, vamos ver. Vocês me ouvem bem agora? Voltou? Acho que eu fiquei me movendo muito, né? E acabei tirando o microfone de lugar. Bem, gente, está tudo certo, né? Me ouvem de novo agora, né? Então vamos lá. Então a gente usou essa telha Comfort, que ela promove mais conforto térmico, né? E a gente sempre nesse caminho de buscar conforto, mas também uma boa relação custo-benefício. E aí vamos lá. Como é que a gente faz a nossa especificação de materiais? Você tem uma série de elementos que fazem parte lá daquele pacote do projeto, né? Em que a gente vai te dar quantitativos de calhas, luminárias, fita de LED, box, parede, piso, acabamento de instalação elétrica, rodapé, área de cobertura, materiais de forro, cobogó, dispositivo de iluminação, peitoril, soleira, tabeira, chapins, pingadeiras. Isso são todos elementos do projeto que a gente entrega para vocês uma coisa parecida com essa relação que você está vendo aqui. Está vendo aqui, por exemplo, quantitativo das portas, janelas, com tamanho, com tipo. Isso é interessante para que você possa, inclusive, estar negociando com quem vai comprar o material ou com quem vai executar a sua obra, porque você vai ter domínio da informação. Não, o meu quantitativo é esse. Claro que aqui é o quantitativo da área. Sempre você tem que comprar, por exemplo, em revestimentos, uma sobra a mais, dependendo do tamanho da caixa do revestimento que você escolher. Mas aqui é uma base, né, bem interessante para você saber acompanhar aí essa compra de material e a própria negociação, caso você queira assumir todo esse processo. Ok? E veja que a gente mostra não apenas os quantitativos, mas a gente também mostra as imagens e as especificações técnicas dos materiais que nós fizemos uma pré-seleção para você. Claro, você tem toda a possibilidade de trocar materiais, porque isso é uma coisa de gosto muito pessoal, principalmente nos revestimentos. O que a gente acha que é interessante é só que se mantenha as características técnicas, para que você não tenha dificuldade no futuro de comprar um material que não vai ter um bom uso, que não vai ter uma boa qualidade aí ao longo do tempo, né? Vai se desgastar facilmente. Então, a gente teve todo esse cuidado para que você tenha as informações certas para fazer as melhores escolhas aí na condição da sua obra. Tipo essa planilha que você está vendo aqui, em que a gente vai especificar o material, dizer seu código de material conforme está especificado lá na planta, o que é e a área dele, ok? A gente também, como já falei, usa a tecnologia BIM, que é o Building Information Modeling. Então, a gente, através dessa tecnologia, consegue ver todos os elementos da casa, superpor a estrutura, as instalações com a arquitetura, para ver se podem existir incompatibilidades aí de processo. Vou dar o um exemplo para vocês agora. Nessa casa, numa compatibilização de projeto que foi feita, olha o que aconteceu aqui. A gente tinha um alinhamento previsto da arquitetura, mas no estrutural houve uma diferença de alinhamento. Aqui a gente tinha um outro alinhamento e o estrutural botou, inclusive, um pedaço de viga que se ampliou para fora de um painel que nós tínhamos projetado, que comprometeria a estética e a sustentação do painel. Isso é normal de acontecer, né? Porque a gente fez de arquitetura, tem um engenheiro que vai fazer o projeto estrutural, e aí tem esse primeiro lançamento e, idealmente, o que tem que acontecer? Isso que a gente chama de compatibilização. A arquitetura vai sentar com as outras disciplinas do projeto, já que tudo parte da arquitetura, e digamos que aconteça essa questão da viga lá, a gente vai conversar com o projetista de instalações e vai descobrir, não, mas essa viga aqui, será que a gente pode mudar? O que se implica em custo? Ou sei lá, é mais conveniente mudar um detalhe de arquitetura para esconder a viga, ou é mais conveniente ajustar o padrão da viga para ressaltar uma estética da arquitetura. Então, essa conversa é muito importante, com a estrutura, com também instalações, como elétrica, hidráulica. Você vai descer um tubo de queda no meio de uma janela? Não é interessante, né? Enfim, pode ser a melhor solução técnica de custo, mas você tem que pensar várias coisas, várias camadas do seu projeto de forma simultânea, ok? Então, é isso que a gente faz quando a gente ajuda nossos parceiros dos projetos complementares a
conseguir realmente ter o melhor resultado de projeto para o cliente. E aí também, aquilo que a gente falou de saúde e bem-estar, já em alguns momentos, né? A gente privilegia aí contato com a natureza, iluminação natural, efeito bactericida, ventilação. Sempre procuramos incorporar esses elementos nos projetos. A sustentabilidade também, como já falamos, não vou estar repetindo novamente para vocês. E agora, finalmente, vamos lá. Né? Pergunta que não quer calar. Afinal de contas, quanto isso custa para ser desenvolvido, né? Aí a gente foi procurar informações no mercado desse custo de projeto de metro quadrado detalhado em BIM. Veja, nós temos um desenvolvimento técnico diferenciado nesse sentido, né? Então, se fosse uma casa giardino, a gente teria esse valor aproximado que vocês estão vendo aí na tela. Uma casa flexível, esse outro valor. Uma casa solário, esse outro valor. Lembrando que a giardino tem cerca de 65 metros quadrados, a flexível 115 e a solário 192, ok? E quanto custaria aí o projeto estrutural dessas outras casas? Quanto custaria o conjunto de projetos complementares para essas casas? Então, se vocês observarem aí nessa tabela, a média desses preços de mercado, né, que a gente está trazendo para vocês, seria essa, para cada uma dessas casas. E quanto custa essa regularização aí do licenciamento na prefeitura? Então, na verdade, você tem diversos custos que precisam ser considerados e juntados aí na sua conta de investimento, ok? E aí, o que a gente está mostrando agora para vocês? Quanto custa no mercado o que eles chamam da parte cinza da obra? É muito comum, inclusive o nosso parceiro, né, de construção, a Casa Pronta, eles costumam fazer para o cliente, né, caso ele deseje, fazer uma divisão de que eles fiquem construção, que você faz alvenaria, reveste, cobre, mas a compra dos revestimentos fica por conta também te ajudam na questão de obter maiores descontos na compra desses materiais. Então, existe uma relação aí ganha-ganha, e o que a gente está trazendo para você aqui é um preço de metro quadrado estimativo. Claro que isso sempre vai depender muito de uma negociação, mas eles nos forneceram esse valor, depende da negociação com o cliente, de como ele vai fazer a forma de pagamento, enfim. Isso é algo que tem que ser conversado diretamente com o parceiro, não com a gente, mas eles têm aí um preço estimativo de R$ 1.500 da parte bruta da construção, por metro quadrado, o que daria para a casa Giardino cerca de R$ 98.468, o acabamento, cerca de R$ 1.700 no metro quadrado, e é aí que tem mais variação, né, gente? Porque, como vocês sabem, você pode ter, sei lá, porcelanato que custe R$ 80 o metro quadrado e um porcelanato que custe R$ 500 o metro quadrado. Então, acabamento é uma coisa muito particular, né, do gosto de cada cliente. O que nós fizemos? Pegamos uma média de acabamentos dentro de um padrão realmente médio, mas que tem uma boa estética e uma boa condição técnica para não te dar problema no futuro, e colocamos naquela especificação que nós falamos. Mas aquilo pode ser alterado segundo o gosto particular da família, ok? Então, o que a gente teria, então, de valor global aí? Em torno de 3.200 metros quadrados, sendo que, para a empresa de construção, o valor estimado do metro quadrado seria em torno de 1.500, e para a empresa e para os acabamentos que seriam comprados pelo próprio proprietário, você teria esse outro investimento chegando a um valor estimado da Casa Giardino em torno de 210.048. Então, me avisando aqui insistentemente que eu me passei de falar melhor sobre os projetos complementares, né? Então, aqui a gente tem o valor do projeto estrutural, da Casa Giardino, da Flexibile e da Casa Solário, né? E aqui a gente tem um total desses projetos complementares que são do parceiro, né? De um outro parceiro nosso do Momento Fletor. Então, esses valores são valores que foram estimados por esses parceiros, não são valores da ArquiveX, a gente está te passando valores
de projeto também, mas esses valores especificamente são parceiros, que são empresas já conceituadas, atuantes no mercado e que estão trazendo essa possibilidade da gente se juntar e oferecer um pacote de soluções para vocês. Então é isso, gente. O custo do serviço, eu já falei, então a gente teria aí, dentro dessa lógica, né, de que a sua parte bruta da construção teriam esses custos, da Casa Giardino, Flexibile e Casa Solarium, e a parte de acabamentos, que foi um valor médio, estimativo, segundo aquela especificação que nós fizemos, que daria alguma coisa em torno de R$ 1.700 o metro quadrado. Okay? E aí você teria uma composição geral de custos que daria em torno de R$ 3.200 o metro quadrado, mas é claro que vai depender muito dos acabamentos que você escolher, da forma que você quiser construir, enfim. Você pode ter isso tanto num valor mais alto, se você escolher acabamentos mais caros, ou, inclusive, num valor mais econômico, dependendo dos acabamentos que você escolher. Porque a parte mais pesada são os acabamentos, não é a obra cinza, que é a construtora que vai ficar responsável. Deixa eu me expressar melhor, né? Que agora eu acho que eu confundi a cabeça de vocês. Ela fica responsável por tudo, mas quem fica responsável pela compra do material é o cliente, ok? Então, o que a gente fez aqui para vocês entenderem? Porque eu acho que é uma coisa que passa muito na cabeça, né, de todo mundo que tem lote no vilarejo, ou qualquer pessoa que vai aí começar uma construção, quanto é que eu vou gastar? E esse valor é justo? Esse valor é muito caro? Por que me ofereceram mais barato? Qual é a realidade do mercado? Como é que é isso? Aí a gente foi procurar referenciais concretos de mercado, né? Se você pegar lá, eu falei na outra live, né, sobre o CUB, o Custo Unitário Básico da Construção Civil em Sergipe. Então, na outra live, a gente apresentou um valor, e aqui a gente está apresentando um valor do CUB, incluindo um BDI de cerca de 25%. Novamente, esse BDI é negociável, mas a gente estabeleceu um padrão, isso daria um custo de metro quadrado de cerca de R$ 2.681. Lembra que o CUB básico, que eu mostrei para vocês, era 2.200 e alguma coisa, ok? Essa diferença que seria lá uma diferença do BDI. E aí essa Casa Giardino, nesse valor bem abaixo, né? Lembrando que o CUB não contempla, né, todas as coisas, uma parte dessas coisas está lá no BDI, e esse BDI pode ser variável, estaria em torno de 175.997, digamos, um valor bem mais em conta de acabamentos. O valor estimativo que a gente passou para vocês agora, juntando os 1.500 da mão de obra da execução, mais os 1.700 de material, daria em torno de 210 mil a construção aí da Casa Giardino. E se eu fui pegar um valor atual de venda de um condomínio de casas que tem na Barra, chamado Barra Garden. E aí, tiramos o valor do terreno desse condomínio, porque não tem sentido eu comparar uma construção com uma casa que já vem junto com um lote dentro do seu preço, é claro, né? Então, se vocês olharem os preços médios dessa casa hoje, aí na OLX, enfim, você vai encontrar alguma coisa já perto de R$ 6.000 o metro quadrado. Tirando o valor de terreno, considerando que essa casa também tem um terreno de 200 metros quadrados, o preço do metro quadrado dessa casa ficaria alguma coisa aí em torno de R$ 4.326. Então, você compara esses valores, né, entre o que está ali na sua construção, naquele valor estimativo de 3.200, que daria 210 mil, por exemplo, e esse valor desse outro condomínio que está lá agora sendo vendido, né, que está em torno de R$ 283 mil. Então, isso mostra para você a realidade do mercado em relação a todas as faixas de preço. Essa mesma lógica a gente fez para a Flexibile e fez para a Casa Solarium. Então, na Flexibile, você quer uma casa, né, de 115 metros quadrados, você teria 310 mil, considerando lá o valor calculado do CUB, 370 mil, considerando o valor estimativo do parceiro, da casa pronta, e 501 mil, se fosse colocar os mesmos R$ 4.326 por metro quadrado da referência desse condomínio Barra Garden. Casa Solarium, se você considerar o CUB, lembrando que é uma casa de 192 e um pouco, quase 193 metros quadrados, né? Então, 515.926 para o valor associado ao CUB, 615.744 para o valor dos 3.200 metros quadrados e mais de R$ 832.505 para o valor associado ao preço do metro quadrado
desse outro condomínio de casa. Lembrando, essa associação foi tirando o valor equivalente de terreno. Esse valor não é o valor que hoje essa condomínio está sendo vendido, é um valor inferior que a gente retirou, que seria o percentual equivalente do terreno no preço final de venda dessa casa. Gente, eu espero que não esteja confuso. Eu sei que é muito informação. Eu sei que deve ter, pelo que estão me mostrando aqui, deve ter um monte de pergunta no chat. A gente vai responder, mas eu preciso seguir, porque talvez até no que eu venha a falar aqui adiante, já consiga responder alguma das suas questões. Então, vamos lá. Afinal, e quanto é que fica, né, na soma geral, o preço médio aí de uma casa de Giardino, do preço médio de mercado? Projeto de arquitetura estrutural, de sanitário, drenagem, elétrico, compatibilização, orçamento, climatização, impermeabilização, regularização, licenciamento, custo de obra. Lembrando que todos esses projetos a gente explicou lá na live 1. Quem não viu a live 1, que talvez não esteja entendendo muito bem porque tanto do projeto para uma casa só, volta lá, a gente deixou o link da live 1 e você vai conseguir entender por que é importante você ter esse conjunto de projetos e referenciais técnicos para ter uma casa mais bem construída que não te dê problema no futuro. Ok? Combinado? Então, vamos lá. Então, essa soma de investimentos aqui te dá aí alguma coisa em torno de R$ 221.402, ok? Casa flexível, mesma coisa, mesma lógica. Somando todos esses investimentos, você teria um valor aí de cerca de R$ 390 mil. E a casa Solário, você teria um investimento de cerca de R$ 649 mil. Ok? Então, esses são valores considerando aquelas médias que nós falamos. Então, vamos lá. Comparação desse custo geral. Giardino, flexível, Solário. Seriam esses os números. Só que existem possibilidades ainda de redução desses custos médios, dependendo de como você quer executar a sua obra. O ideal é que você converse com a pessoa que vai executar a sua obra, veja se ele pode te trazer a possibilidade de algumas negociações de valores, de revestimentos que melhorem, porque às vezes a construtora ela tem formas de comprar melhor do que você, pessoa física. Então, ela coloca isso no seu pacote, que ela vai fazer, por exemplo, como é a proposta da Casa Pronta, né? Parte cinza da sua obra, ela faz lá a parte cinza da sua obra, parte bruta, né? Enfim, constrói tudo e você vai dar os revestimentos para que ele possa instalar na obra. Isso, ele pode conseguir também uma negociação mais favorável na compra desses revestimentos. Então, fica aí uma dica, converse com a pessoa que você pensa em ser responsável pela sua obra e veja se ele consegue te trazer esse benefício também. Bom, e você sabe, né? Na verdade, a gente está aqui numa campanha para te mostrar os benefícios que a gente quer trazer a você. A gente já te mostrou quais são os preços médios, mas agora a gente vai começar a conversar de verdade. Vai te mostrar... Ah, peraí, novamente, né? Esqueci de falar. Nosso sorteio, gente, vai ser daqui a pouco, tá? O tempo está acabando, viu? O tempo está acabando. Daqui a pouquinho a gente vai estar fazendo o sorteio. Então, vocês têm aí pouco tempo mais para, se for o caso, se ainda não tiverem feito lá o seu cadastro, correr e fazer, porque daqui a pouco vai se encerrar e aí não vai ter mais jeito, ok? Então, vamos lá, voltando. Um desses projetos vai poder, né, ser seu, mas de que forma? A gente está fazendo agora, hoje, especificamente, daqui a pouco, o lançamento, né, a abertura da possibilidade de compra dentro dessa campanha que a gente está apresentando a vocês. E como é que é isso? A gente mostrou a vocês um preço básico de mercado do plano básico de arquitetura e do plano completo de arquitetura. O preço com desconto normal da X para uma campanha seria esse. Mas o preço de lançamento, que vai ficar válido só por uma semana, só até sexta-feira da próxima semana, é esse que vocês estão vendo na tela, R$ 2.380. Então, vocês estão tendo, além do benefício de não pagar o preço normal, vocês de um projeto de modelo, vocês ainda estão tendo o benefício de poder reduzir ainda mais esse valor na compra dentro do período da campanha, seja do plano básico, que fica em R$ 2.380, seja do plano completo, que fica em R$ 2.900. E, novamente, né, esses preços só são válidos até o dia 29 de março, depois a gente vai voltar, né, a um preço superior de valores da campanha.
Casa flexível, né? Aquela casa, aqueles valores que eu mostrei anteriormente, eu não destaquei, mas são os valores da casa Giardino, ok? Mesma coisa com a casa flexível. Isso tudo que eu expliquei, essa lógica, vale para as 3 casas, sendo que o preço de lançamento da casa flexível, com todo aquele detalhamento, com toda aquela tecnologia incorporada e os estudos de saúde e bem-estar, fica em 4.200 no lançamento e o pacote completo em 5.200. A casa Solarium, outro referencial, né? O pacote de lançamento, 7.000, e o plano completo, 8.700. Ok? E, novamente, eu vou estar mostrando aqui a vocês agora qual a diferença desse plano básico, que tem um pacote de detalhamentos, e o plano completo, que já tem como o próprio nome diz, né? Um nível de detalhamento maior. Então, no básico, você tem o checklist de documentos necessários para aprovação nos órgãos, memorial descritivo legal, planta de locação, situação, planta baixa, cobertura, cortes, fachadas, plantas e imagens esquemáticas do estudo de saúde, bem-estar e conforto, RRT de registro, a gente assina para você poder aprovar na prefeitura esse projeto, imagens renderizadas externas e internas, ilustrativas, vídeo externo e interno, ilustrativo, e as imagens 360 para você fazer aí um exercício de imersão no seu projeto. Não, agora você tem que ter um software, né, para usar as imagens que a gente vai estar gerando os arquivos para você, tá certo? Então, esse é o plano básico para quem quer começar com esse investimento. O plano completo, além de tudo que a gente já acabou de falar agora, né, você vai ter as plantas de tomadas, interruptores, itens de iluminação, porque como a gente fez aquele estudo de ambientação, a gente tem a melhor localização para tomadas, LEDs, enfim, para o que vai permitir compor aquele seu projeto de ambientação. A planta de paginação de piso e revestimentos, pinturas, texturas, louças e metais, marmoraria, forro, detalhamento arquitetônico, diversos, planta de paisagismo, né? A gente trabalha paisagismo com luminotécnica. As tabelas de quantitativa e especificação das plantas, das esquadrias, louças e metais, tudo que tem em planta, a gente vai ter também tabelas com os quantitativos desses materiais para você poder fazer aí sua simulação de custos, suas pesquisas próprias de custos da obra. Pintura, textura, piso, revestimento, calha, chapinhas, tomada, interruptores, dispositivos de iluminação, especificação de boxes e banheiros. Você vai ter tudo isso em planta técnica e vai ter na forma de um memorial, um relatório que vai trazer não apenas a especificação do produto, as cores, também os quantitativos da parte de revestimentos, ok? Então, revestimento, louça, metal, acabamentos de luminotécnica, acabamentos de sistemas elétricos, tudo isso está embutido aí nesse pacote completo. Bom, agora a gente vai falar dessa tramitação do licenciamento, né? A gente tem um QR Code aí que está sendo colocado, porque além desses valores que a gente falou, né, da campanha, para os 10 primeiros compradores, a gente também vai ter o licenciamento grátis embutido nesse pacote, ok? Então, o QR Code da venda está aí na tela para vocês. Quem quiser pegar seu celular, apontar para o QR Code, já pode entrar lá e tentar vivenciar essa experiência aí da venda, tá? E como é que é esse passo a passo da compra, né? A gente vai estar também aí mostrando para vocês agora um vídeo desse passo a passo da compra, ok? É uma muito simples, muito fácil. Não creio que vocês vão ter qualquer dificuldade, mas lembrando, né? Qualquer dificuldade, a gente está aqui para ajudar vocês aí nesse processo. É só um videozinho explicativo, ok? E é isso que está aí acontecendo para vocês verem das 3 casas, de toda essa possibilidade. Novamente, a gente, como fizemos na outra live, depois a gente vai estar liberando o link para vocês com essas informações, porque é difícil acompanhar, sim, é claro, eu entendo, é difícil acompanhar
todas essas informações aí no vídeo, mas nem se preocupem, da mesma forma que antes a gente passou todas aquelas informações para vocês no e-book, a gente vai estar passando essas também. Então, esse é um compromisso ArquiveX. A gente está aqui com vocês para dar informação, ok? Isso é o que a gente quer, independente de você estar seguindo ou não com a gente quis ter o prazer de dar para você, morador do Vilarejo Barra, essas informações para te ajudar a ter as melhores decisões na construção da sua casa, ok? Então, vamos lá. O que eu posso dizer mais ainda para vocês do diferencial dos projetos ArquiveX, né? A gente gosta muito do que faz e procura fazer o melhor sempre. E é um fato que a gente está sempre buscando novas tecnologias, formas de trazer mais saúde e bem-estar, né? A gente faz estudos de neurociência, neuroarquitetura, biofilia, cromoterapia, psicologia das cores, enfim. A gente fez um monte de estudos ao longo dos últimos 10 anos, justamente para estar cada vez mais assertivo e mais próximo das demandas das pessoas. E de transformar, né, essas casas, esses espaços, em espaços que sejam realmente agradáveis para que essa família viva e tenha um ambiente que dê suporte aí, né? A uma vida mais tranquila, mais harmônica. E é isso que a gente quer fazer. Então, novamente, né? Os 10 primeiros que fizerem aí a compra dos pacotes vão ganhar, além desses valores diferenciados, vão ganhar também o licenciamento. A gente vai tramitar para vocês, lembra que eu falei que é um processo físico, tem que levar no condomínio, prefeitura, enfim. A gente vai fazer isso para vocês, para os 10 primeiros que entrarem aí na compra. A gente recebe, e como é que a gente vai saber quem são? A gente recebe da plataforma, né, por onde é feita essa compra, a relação conforme as compras vão sendo executadas, ok? Eu vou estar mostrando agora a vocês um vídeo do nosso parceiro, né, que realmente, do Momento Fletor, o engenheiro Rodrigo, que nos ajudou aí a entender algumas questões relativas ao processo dos projetos complementares, do estrutural, elétrico, hidráulico, enfim, todo aquele pacote de informações técnicas que complementam o arquitetônico e são extremamente importantes para você ter uma obra bem resolvida e segura. Então, vai rodar o vídeo aí para vocês. Olá, sou Rodrigo Matos, engenheiro estrutural da Momento Fletor Soluções Estruturais. Sou especializado em estruturas de concreto armado e estou responsável por desenvolver os projetos estruturais das residências Convera. Também, em parceria com o nosso escritório, tem a arquiteta Graziella, que está responsável para desenvolver os projetos elétrico, hidráulico, orçamento e cronograma físico-financeiro. Esse conjunto de projetos complementares consiste em desenhos técnicos e diretrizes que garantem que sejam feitas tudo conforme a norma recomenda. Dessa maneira, é possível evitar problemas futuros após o término da construção, fazendo com que você tenha o melhor resultado da sua construção. E é isso, gente. Agora a gente vai dar um pouquinho mais de informações para vocês sobre o parceiro da Casa Pronta, que nos deu informações e tem uma estrutura muito interessante, acho que vale a pena também uma conversa com eles, sobre a forma que você pode construir sua casa com mais segurança. Inclusive porque eles têm sistemas, lembra que eu apresentei na Live 1, os sistemas de monitoramento das obras, que você pode estar ali olhando no seu celular as coisas que estão acontecendo? Então, ele também pode te disponibilizar esse tipo de ajuda, além da negociação de compra de materiais. Então, vamos lá, vou mostrar para vocês aí o vídeo agora da Casa Pronta. Você já imaginou ter a casa dos seus sonhos construída com qualidade excepcional, comprometimento absoluto e dentro do prazo estabelecido? Seja bem-vindo à Casa Pronta Contract, onde transformamos sonhos em lares acolhedores. Somos apaixonados por criar lares que refletem a essência e o estilo de vida de cada cliente, desde o primeiro tijolo até o toque final de acabamento. Cada projeto é uma expressão do nosso compromisso com a excelência e a satisfação do cliente. Conheça agora os nossos diferenciais e a nossa forma de atuação. Na compatibilização de projetos, nosso foco é antecipar as decisões dos clientes para evitar retrabalhos durante a obra. Compartilhamos experiências e padrões vividos em outras entregas, buscando soluções técnicas para reduzir custo. Nossa equipe de engenharia analisa detalhadamente cada projeto,
garantindo que todas as demandas do checklist, feito em conjunto com os nossos clientes e arquitetos, sejam atendidas, proporcionando um resultado final de excelência. Já na parte financeira, nós damos suporte e auxílio em todo o processo de financiamento. Oferecemos uma gama de serviços para facilitar a vida dos nossos clientes. Realizamos uma análise minuciosa e aprovamos o crédito de forma ágil e eficiente junto ao banco. Além disso, fornecemos simulações financeiras detalhadas, permitindo que os clientes tenham uma visão clara das taxas e condição de pagamento. Nossas equipes também elaboram planilhas de engenharia mensais que incluem medições precisas e atualizadas do progresso da obra, garantindo transparência e controle financeiro durante todo o processo. Temos total apoio para as liberações de alvará e licenças, auxiliando os clientes no trâmite junto aos órgãos municipais e os cartórios. Nessa fase, orientar e agilizar o processo é a nossa função, garantindo que todas as documentações necessárias sejam obtidas de forma rápida e eficiente, trazendo para você tranquilidade e segurança durante o processo de regularização. Já na parte do processo de planejamento de obra, realizamos reuniões periódicas para acompanhar o andamento do projeto e garantir que todas as etapas estejam sendo cumpridas dentro do prazo estabelecido. Além disso, antecipamos os grandes serviços para negociar os melhores preços e garantir a eficiência na execução. Com isso, buscamos sempre otimizar os recursos disponíveis, reduzindo custos sem comprometer a qualidade do resultado final. No nosso planejamento financeiro, enviamos mapas de cotações com negociações vantajosas, garantindo que os nossos clientes tenham total transparência nos custos envolvidos dentro da obra. Além disso, apresentamos um fluxo financeiro totalmente detalhado, permitindo uma visão estratégica para que você possa gerenciar os seus recursos de forma eficiente. Continuamente, buscamos novos fornecedores e melhores preços, visando sempre maximizar o valor do investimento do cliente e garantir a melhor relação custo-benefício em cada etapa da construção. Desde a seleção dos materiais até a execução final, a gente trabalha incansavelmente para superar as expectativas dos nossos clientes. Nosso comprometimento em cumprir prazos é fundamental, garantindo que cada etapa do processo ocorra de forma eficiente e dentro do cronograma que foi estabelecido. Aqui você pode confiar. O seu sonho de uma casa perfeita será realizado com qualidade excepcional, comprometimento absoluto e dentro do prazo combinado. Olá, passando para agradecer ao Casa Pronta por ter feito parte da realização do sonho da família. Queria agradecer à construtora Casa Pronta pela construção da nossa casa, a realização do sonho. Então, foi um período bem complexo, assim, a gente nunca tinha vivenciado, né, uma construção, isso tudo foi muito diferente pra gente. Graças a Deus tivemos uma convivência excelente com a Casa Pronta e eu creio que vai sobrar não só a casa bem pronta, também uma amizade com cada um de vocês que nasceu agora e, se Deus quiser, vai perpetuar, tá? A gente sempre teve a Casa Pronta como parceiro, como amigos, como pessoas que compreendessem o nosso projeto. E hoje é um momento de brindar isso, de brindar com todos que fizeram parte aqui. Não é fácil pegar um projeto e do início ao fim entregar ele, e vocês fizeram isso. Demonstrar a minha satisfação com todo o processo, da forma com que foi conduzido. É a melhor construtora do estado, que hoje eu tive que provar. Agradecer que deu tudo certo no final. Que a gente tá na nossa casa, que a gente tá vivenciando cada experiência da casa, né? Que a gente queria muito. Parabéns, Casa Pronta. Um abraço, Casa Pronta, tamo junto. Agora que você conhece os nossos diferenciais e o que nos torna a escolha ideal para a construção da sua casa dos sonhos, não deixe essa oportunidade passar. Entre em contato conosco hoje mesmo e dê o primeiro passo em direção à realização do seu sonho. Estamos ansiosos para tornar a sua visão uma realidade.
Então, gente, é isso. Queríamos muito que vocês conhecessem também nossos parceiros, né? Que nós estamos aí referendando para que vocês possam conhecer e conversar com eles, que sabemos que eles podem oferecer a vocês também um bom serviço. E essa foi a nossa ideia, né? Juntar pessoas que possam trazer um pacote de soluções para vocês que sejam seguras, confortáveis e com uma boa relação custo-benefício. Ok? Agora vamos falar um pouquinho como é que acontece depois que você compra o seu pacote, como você está vendo aí. Qual é o próximo passo? Bom, em até 3 dias úteis da sua compra, a gente vai entrar em contato solicitando uma série de documentos e informações do seu lote e da sua documentação pessoal. Porque, lembrando, a gente vai fazer uma planta customizada para o seu lote. Eu preciso colocar seu nome na planta, enfim, todos os detalhes técnicos, inclusive para fazer o registro de responsabilidade técnica, eu preciso, inclusive, dos seus dados de CPF, toda uma documentação que a gente vai mandar aí como checklist. Né? O contrato do lote, seus documentos, enfim, vai lá no checklist para vocês, tudo que você vai precisar, ok? Você vai receber isso, aí com essas informações, a gente vai então fazer esse conjunto de informações e vai compartilhar um link de acesso do projeto de arquitetura com vocês. E nesse momento a gente vai te disponibilizar o checklist de documentos, a planta humanizada, os estudos SBE, as imagens, o vídeo 360 do seu projeto. Isso a gente está fazendo aí de imediato, né? Que é aquilo que não vai precisar de customização. E aí, em até 10 dias, a gente vai te entregar o projeto customizado, ou seja, com o seu lote, a localização do seu lote dentro do condomínio, lembrando, né, como nós fizemos, inclusive, para o condomínio de Vila do Bar, a gente tem todo esse material, né, dentro do escritório, vamos lá incluir dentro da sua quadra, fazer todas as contas técnicas necessárias e vamos aí estar passando junto com essa documentação necessária para vocês. Esse projeto legal e a RRT, que é a responsabilidade técnica do projeto, né, que dá a garantia a vocês de poder licenciar com esse projeto junto à prefeitura, vai ter aí planta de localização, situação, implantação, planta baixa, cobertura, corte, fachada, RRT, memorial descritivo legal. E aí a gente vai entrar em contato com vocês para comunicar a disponibilidade no link de todo esse pacote, né? Então vai depender, esse seria o caminho de quem comprou o pacote básico, né, que digamos assim, contempla as plantas necessárias para você fazer o licenciamento e a construção, mas sem os outros detalhamentos que a gente que a gente mostrou lá no plano completo, que tem todos aqueles levantamentos de quantitativos e especificações mais detalhadas, ok? Então, em até 20 dias úteis após, porque vai ter o processo, né, naturalmente, de levar para o condomínio, que no caso do condomínio é em meio digital, depois pegar um meio físico, levar para a prefeitura, enfim, a partir dessa tramitação aí de aprovação do projeto, em até 20 dias úteis, a gente vai estar te entregando o seu projeto executivo de arquitetura completo, né? Com plantas, detalhes, tabelas, com quantitativos, não vou repetir toda aquela relação que eu já apresentei para vocês antes. E depois também, a gente, em paralelo, vão estar sendo executados os seus projetos complementares, se você comprar lá também os projetos complementares, e vai ser entregue junto aí, nesses 20 dias, depois dessa aprovação, o conjunto completo de informações para você poder executar a sua obra, inclusive esses projetos já compatibilizados com a arquitetura, naquele movimento de vai e vem que eu falei, mostrei lá na live 1, né? A arquitetura faz, manda para a disciplina, eles fazem, a gente conversa sobre alguma compatibilização necessária, até o projeto ficar bem redondinho e a gente entrega para vocês e, novamente, né? Na verdade, você tem tudo isso entregue em meio digital, num PDF já assinado. Fica tudo na sua mão, a gente disponibiliza uma plataforma lá, que vai ter um link, e você pode estar com esse material lá guardado nessa plataforma em até 2 anos, que é um período mais do que suficiente aí para você estar realizando sua obra, e você também pode estar baixando no seu computador pessoal e utilizando da forma como você achar mais conveniente. Ok? Então, vamos falar um pouquinho mais dessa questão de vantagens e desvantagens, né? O projeto aí foi pensado, né? Como a gente já falou, vou fazer um resumão aqui, para o seu lote, pensando em orientação leste e oeste. Quando você mandou lá no seu cadastro o número do lote, como nós fizemos o projeto do próprio condomínio, a gente já sabe se ele é leste, se ele é oeste, então a gente já pega e já adapta para essa orientação do seu lote, ok? Então, a gente
trabalhar isso para favorecer, né, naturalmente, iluminação, ventilação natural, todos os elementos que a gente falou. O projeto vai com um nível de detalhamento conforme o plano que for contratado. As casas estão aí pensadas para saúde e bem-estar, então as cores, os materiais, as texturas, as visadas, tudo foi pensado para te dar realmente essa condição de saúde e bem-estar. E o acabamento a gente também especificou pensando a possibilidade de compra local. Não tem nada ali que você vai ter dificuldade de comprar no comércio local aqui, ok? A facilidade, como a gente já comentou por alto, né, é toda essa tramitação e envio desses documentos por meio digital e você fica com uma pasta lá, arquivada, com controle de todos os documentos, não tem aquele negócio, onde é que eu botei isso, onde é que eu botei aquilo. Está lá, na sua pasta, os documentos técnicos e já assinados digitalmente, ok? Numa plataforma digital que a gente vai estar entregando o acesso a vocês. Essa comunicação se torna, então, mais ágil e assertiva, né? Demanda menos tempo de idas e vindas, né, entre escritório, reuniões com o cliente. A gente procura sempre realmente tornar tudo mais ágil e assertivo. Essa guarda de documentos em meio digital é interessante, né? Também, com certeza, para você saber onde está e saber acessar sem dificuldade. Não tem como perder se, né, mantiver lá o acesso ativo. E um atendimento que a gente considera personalizado, sim, mas mais ágil e sistematizado, que eu acho que é o que todo mundo precisa hoje, né? Um bom produto, um bom sistema de relacionamento, de forma ágil e assertiva, e que facilite que a gente gaste tempo para se conhecer, para melhorar o projeto, e não pensando como é que eu vou entregar aquela planta, como é que eu vou marcar uma reunião presencial assim, aqui e ali. Tudo que a gente puder facilitar para fazer, para facilitar a vida do cliente, a gente vai estar fazendo, ok? Bom, finalmente chegou o momento, pergunta chat. Eu sei que foi longo, agradeço muito a presença de vocês aqui, vou responder da melhor forma possível. O Lorival Rafael, fachada leste é sombra ao sol. Fachada leste é o lado do sol da manhã e fachada oeste é o lado do sol da tarde. E por isso que a gente tem duas versões de plantas para se adaptar ao sol da manhã ou da tarde. A gente está finalizando, viu, gente? Já já a gente vai estar entrando no nosso sorteio. Mais uns 10 minutinhos só. Continuem com a gente, não desistam não, viu? Vai valer a pena. O Adalberto Ribeiro perguntou, e essas análises servem para qualquer lote do condomínio? Essas análises foram feitas para qualquer lote do condomínio dentro da fachada da testada que o lote tem. Então, ela serve para o lote leste, as análises do lote leste. Para o lote oeste, as análises do lote oeste. Sim, serve para qualquer lote, porque nós fizemos análise para as duas testadas possíveis, tá? A Jane Lima, qual a previsão do tamanho da piscina? A Giardino, que tem aquele terreno, né? A gente colocou aqui a possibilidade de uma piscina pequena, para você ter mais aquela área externa, mais livre, né? Ela tem 8 e 14, e a Solarium tem 14 e 13 metros quadrados. A Noelle Fonseca perguntou, esses valores já com o INS incluso? Isso vai depender um pouco de como você vai negociar com a empresa de execução. A casa pronta, naquele valor, não está com o INSS incluso, mas vai depender de como você fizer essa negociação, inclusive com eles também, uma coisa que precisa ser conversada, porque vai depender muito. Você vai fazer o SEI, que é o registro da obra, né? No início, no final, enfim, é algo que é da empresa de construção, não tem propriamente a ver com ArquiveX, mas o que a gente sabe das informações que nos foram passadas, que isso é uma coisa a ser conversada caso a caso, conforme a maneira que o cliente pretende executar a obra. A Eliana Rodrigues, difícil acompanhar as contas, vocês vão deixar o link? Sim, não se preocupe, a gente vai estar encaminhando esse material da mesma maneira que nós encaminhamos o material da Live 1. O Marcos Augusto, e de que forma eu vou receber meu projeto? Como a gente comentou agora, você vai receber ele em meio digital assinado. Shirley Menezes, esses valores somente para esses tipos de projeto ou poderia sofrer alterações? Tem interesse do Solarium? Sim, esses valores são para esse projeto que nós já fizemos os estudos, que nós já fizemos as especificações, os quantitativos, enfim, já tem um trabalho técnico desenvolvido, mas nós podemos e estamos super disponíveis
para discutir, porque vai depender muito de que alterações você tem em mente. Se é uma coisa estrutural, se é uma coisa pequena. Então, esse tipo de conversa sobre a possibilidade da alteração, a gente pode marcar uma reunião virtual, conversar, estamos super disponíveis. E sim, a gente está sempre disponível para conversar, para atender as demandas que vocês tiverem. A Shirley, novamente, quantas visitas o arquiteto fará desde o início do projeto até o final da construção? Então, dentro desse pacote, né, a gente está lembrando, né, que a intenção desse pacote foi trazer uma redução de custo na campanha bem interessante para o cliente. Então, dentro desse pacote, a gente tem 2 visitas à obra, que é no início da obra para dar o start, tirar dúvidas, né, de algumas questões que sua equipe de execução possa ter, mas qualquer outra dúvida, no nosso escritório, a gente vai estar sempre disponível para estar aí. Você pode mandar por WhatsApp ou outros meios de comunicação que a gente venha a estabelecer. A gente, normalmente, quando faz projeto, cria um grupo da obra pelo próprio WhatsApp. Outras coisas a gente tramita por e-mail, dependendo do que for, do tipo de arquivo e da importância do arquivo. Mas, sim, a gente pode conversar sobre a necessidade de ampliar visitas aí, sem problema. Nesse pacote, a gente fez desta forma, porque a intenção era ter a melhor relação custo-benefício para as pessoas, conseguir reduzir o máximo aquele valor. Espera aí. Deixa eu botar o rosto aqui do meu parceiro, porque... Valeu. Marcos Augusto, em quantas vezes dá para parcelar? Se você entrar lá no nosso site, né, na página de vendas, no cartão você pode parcelar isso em até 6 vezes. Ok? Gente, as perguntas que eu tenho aqui são essas. Chegou mais alguma pergunta? Não? Bom, então as perguntas que eu tenho são essas. Agora, eu acho que... Tchananã, momento que todos esperavam, né? Vamos aí, chegou a hora do sorteio, gente. A metodologia do sorteio vai ser a seguinte: a gente vai colocar aqui na tela um app que faz o sorteio automático, né? A gente tem as inscrições que foram feitas, e esse app vai gerar um sorteio automático e vai mostrar um número. A gente vai perguntar se a pessoa deste número está na live, ele vai ter que identificar qual o nome e, inclusive, o número do lote. Ok? Então, vai ser essa. Se ele não estiver, a gente faz um novo sorteio na hora. Ok? Combinado? Então, vamos lá? Agora, a gente vai parar aqui a minha tela para entrar a tela do sistema que vai fazer esse sorteio automático. E é isso, gente. Aí vocês estão vendo, né, esse app que faz o sorteio, né? Nós temos 79 inscrições, ou seja, o número de 1 a 79 vai ser sorteado agora. Vocês estão vendo aí na tela o número entre 1 e 79, e vai sortear agora. Boa sorte, gente! Vamos ver quem vai ser o ganhador. Vamos ver. Vamos ver se ele está aqui, né? Vai. Quem será? Número 60. Vamos ver quem é o número 60? Lourival Rafael Santos Gonçalves. Lourival, você está na live agora? Se comunique aí com a gente pelo chat. Ah, verdade! A primeira pergunta foi do Lourival. Parabéns, Lourival. Mas você está aqui ainda, né? Vamos ver. Dê um oi aí no chat para a gente, dizendo que você continua aqui.
Tananana, bananana. Vamos ver se o Lorival está por aqui, se ele cansou da minha voz e foi embora. Tá? Foi não, né, Lorival? Ih, gente, a gente não está achando o Lorival. Alguém conhece o Lorival aí para chamar ele? Ah, ele entrou! Parabéns, Lorival! Nós vamos, então, entrar em contato depois com você para combinar todo o processo. Estamos, assim, bem felizes enfim, podermos aí presentear a um morador do Vilarejo do Barra com esse trabalho que nós fizemos, assim, com muito, muito carinho, com muita atenção, com muito cuidado, que nós esperamos realmente que resulte aí no processo de construção da sua casa, que você fique muito, muito feliz com o resultado final aí do processo. E é isso, Lorival. Eu acho que agora, então, eu só posso dizer, a gente vai estar aí concluindo a nossa fala, né? E dizendo obrigado. Obrigado por vocês estarem com a gente. Olha, 1h30, gente, mas olha, cumprimos o programado. Nós dissemos que a expectativa era entre 19h30 e 21 horas, cumprimos o programado, né? E é isso, estou muito feliz de estar com vocês todos aqui comigo, de ter tido essa oportunidade de estar apresentando essas coisas, né? Como eu disse, a gente gosta muito do que faz e fica feliz de falar sobre tudo isso e, mais uma vez, né, se deixasse eu ficava aqui até amanhã de manhã. Então, pronto. A vocês que nos acompanharam, muito obrigada. Ao que nos ajudaram nas informações, né? Como a Secretaria de Obras do município, como o Cartório da Barra, como as empresas Casa Pronta e Momento Fletor. E, acima de tudo, eu quero agradecer demais a minha equipe, que está aqui comigo até essa hora, uma sexta-feira à noite. É desafiador todo o processo que nós passamos. Como disse, a nossa primeira experiência. Espero realmente que vocês tenham gostado. Muito obrigado, gratidão pela presença de vocês e até uma próxima.